Fala, turma! Estamos começando mais um podcast. Esse é o 9º podcast dessa temporada. Nós estamos aqui em um cenário temático hoje, né? Curtindo aqui um pouquinho o nosso podcast de verão. Esse que é o nosso cenário hoje aqui, gravando o podcast do quintal de casa. E hoje eu quero trazer aqui um tema que ele é muito falado dentro das empresas. Converso todos os dias com donos de empresas e eles sempre me trazem este questionamento, sabe? Luciano, como que eu faço para o meu colaborador ter senso de dono? As pessoas, elas não têm senso de dono, não têm senso de pertencimento, e os empresários, os caras que têm empresas, ficam doido da cabeça quando tem um colaborador ali que não tem essa palavrinha tão bonitinha, né? Senso de dono. Então hoje, o tema de hoje, nós vamos falar sobre como fazer um colaborador ter senso de dono dentro da empresa. Esse que é o tema desse podcast hoje, turma. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva no nosso canal também aqui no YouTube. Se você está nos assistindo pela Deezer, pela Spotify também, já começa a seguir a gente aí, porque toda semana a gente entrega conteúdo incrível para você que tem uma empresa. Nosso objetivo aqui é ajudar você a construir um time forte. E o único caminho para você construir um time forte é construir uma cultura organizacional sólida. A cultura é a base de todo o negócio, tá? Então, se você ainda não tem uma cultura forte, você nunca vai conseguir ter um time forte. Seu time vai ficar dependente de você. Então, esse que é o nosso objetivo aqui, trazer conteúdos, insights para que você possa construir uma cultura forte no seu negócio, tá? Turma, vamos lá. Então, deixa eu contar um pouquinho aqui uma história primeiro do que aconteceu comigo, né? Para vocês entenderem um pouquinho do meu raciocínio com relação a fazer as pessoas terem senso de dono dentro da empresa. O ano era 2010. Eu estava começando a minha carreira empreendedora, né? Acho que empreendedor, talvez começar a carreira empreendedora não, porque eu sempre fui empreendedor, sempre me considerei empreendedor. Mas eu estava começando a minha empresa, minha primeira empresa em 2010. Eu tinha poucos colaboradores ainda, começou eu e mais 2 pessoas, e ao longo da minha carreira, ao longo da minha jornada ali, com 3 anos de empresa, eu já estava indo para 20 colaboradores. E você sabe o que aconteceu? Eu comecei a ter alguns problemas dentro da minha empresa, né? Parece que quanto mais a folha de pagamento crescia, menos lucro eu tinha na operação. Quanto mais gente eu colocava para dentro de casa, menos lucro eu tinha na operação. Sabe aquela empresa que ela era pequenininha, show de um homem só? Aquela empresa ela era lucrativa. Agora a empresa passa a ser mais, como que eu posso dizer? Às vezes dava até prejuízo, né? O lucro ele começa a ser diluído com a quantidade de pessoas que vai entrando dentro da empresa. E aí o que eu comecei a perceber? Que as pessoas não tinham senso de dono para prestar o serviço, para atender meu cliente dentro daquela operação. Então o que acontecia? Perdia-se ferramentas, as pessoas queimavam as ferramentas, ligavam energia em voltagem errada, desperdiçava-se muito material, eu tinha problemas de atrasos nas obras, né? Então um projeto que era para ser concluído em 15 dias levava 25, 30 dias, levava o dobro, né? E aonde que estava o lucro no final do dia? O lucro estava ficando nessas lacunas, nesses gaps que eu não estava conseguindo consertar. E aí, toda hora eu me via parcelando alguma coisa, alguma ferramenta nova no cartão da empresa. Toda hora, né? Toda hora ou teve uma perda, ou teve um extravio, ou teve alguma situação ali que eu tinha que estar comprando um material novo. E aí, turma, eu olhando para aquilo tudo, a empresa crescendo muito rápido, eu olhando a margem de lucro sendo diluída junto com esse crescimento, porque crescimento suga caixa. Quem tem empresa aí sabe o que eu estou falando, né? Quem está crescendo de uma forma acelerada sabe o que eu estou falando, né? Crescimento suga caixa. E aí, o que acontecia? Ainda assim, eu tinha que lidar com essas perdas. Eu tinha que lidar com esses problemas no meio do caminho, né? E eu comecei a entender que as pessoas ali não estavam tendo senso de dono. Eu, Luciano, né, estava olhando para a margem de lucro, estava olhando para a satisfação do meu cliente, para a produtividade, e o meu time estava olhando para quê? Meu time estava olhando, a empresa está crescendo para caramba, né? A empresa tem que
tem que nos dar condição, tem que dar material, né? Eu não quero ter que fazer isso daqui sozinho, poderia colocar uma outra pessoa para ajudar, porque a empresa está crescendo, a empresa tem grana, tem lucro, né? E aí o time, cara, isso aqui se ficou velho, não tem problema, manda lá que a empresa compra outra e a gente está fazendo vários projetos aqui, está entrando grana no caixa, a gente compra e beleza. Resto de material, cara, joga fora, não precisa sobrar, né? Joga fora, não precisa, como que eu posso falar, reaproveitar, joga fora porque a empresa tem grana, a empresa está crescendo e vamos tocar o barco, né? Então olha só, eu tinha uma visão e o meu time tinha uma outra visão. A minha visão tava, cara, o lucro que a gente está tendo aqui daria para ter mais. O resultado que a gente está tendo aqui daria para ser melhor. E a visão do meu time era, cara, se desperdiçar material, se não executar dentro do tempo, cara, não tem problema, porque a gente está crescendo muito aqui, está trabalhando bastante, a gente está sobrecarregado, então a empresa não está colocando outras pessoas aqui para ajudar, né? Teria condições, mas não está colocando, então a gente vai fazer do nosso jeito aqui, né? E aí, olha só, no final do dia, eu tinha que contratar mais gente para uma operação que talvez conseguiria executar em 4 pessoas ali, um time de 4 pessoas executava, eu estava com 6 pessoas ali dentro. Quando eu contrato 2 pessoas a mais, eu estou contratando uniforme, estou contratando treinamento, estou pagando salário, né? Tem uma série de outros custos envolvidos. E por que eu estou falando isso para vocês? O meu time estava com uma visão e eu estava com a outra visão. Eu pensava assim, ó, quando eu era funcionário de uma empresa, cara, eu me dedicava tanto, eu entregava, sabe? Eu dava o meu melhor. Se alguma coisa não estava certo ali, eu nem dormia à noite para querer resolver aquele problema, pensar numa solução, numa estratégia, e eu não enxergava o meu time pensando desse jeito, né? E a empresa crescendo, acelerado, colocando gente para dentro de casa, né? E no final do dia, a eficiência estava sendo perdido, né? A gente estava executando o trabalho em um tempo maior, a gente estava precisando sempre de mais recursos, né? E cadê o senso de dono das pessoas? Eu não conseguia encontrar o senso de dono das pessoas. Aí, turma, o que eu comecei a perceber? Né? Eu comecei a perceber que assim, ó, eu, Luciano, tinha uma visão, o meu time tinha uma outra visão. Isso para mim estava muito claro. O que eu tive que fazer? Eu tive que aprender a lidar com essa situação. No dia a dia, a gente estava fazendo assim, ó, é como se a gente tivesse um cabo de guerra dentro da empresa, sabe? Um cabo de guerra. Eu estava puxando sozinho ou com poucas pessoas esse cabo de guerra para esse lado. E o time estava puxando o cabo de guerra para o outro lado. O que acontece? Quem que iria ganhar essa guerra? Né? Essa luta do nós contra eles dentro da empresa. Quem queria ganhar? Óbvio que a corda ia sempre estourar para o lado mais fraco, né? E eu sou sozinho puxando a corda para cá, acreditando que as pessoas não estão conseguindo entregar o resultado que elas poderiam estar entregando. Cara, tinha gente ali que estava entregando 30% do que poderia estar entregando. Então, e eu puxando a corda para cá, só que a galera puxando a corda para lá. Então, por que isso acontece? São visões diferentes dentro do negócio. A gente tinha visões diferentes dentro do negócio. E a verdade é que se eu continuasse nessa disputa, a gente não ia chegar em lugar nenhum. É um jogo perde-perde, né? Eu perco como dono da empresa e o meu time perde também como time em querer não dar o melhor, em querer, sabe assim, não engajar com o negócio, não ter o sentimento de dono com o negócio. Então o meu time também perde e eu também perco. O que a gente fez? O que eu comecei a fazer, né? A gota d'água foi quando eu entendi uma frase na boca de um colaborador meu, nas entrelinhas. Uma frase, eu entendi. Ele falou assim: Luciano, eu falei pro meu pai, por que você não larga essa área que você tá atuando aí? E cara, vai lá abrir uma empresa no ramo que a gente tá trabalhando aqui. Cara, a empresa é mó lucrativa, tá crescendo pra caramba, todo mês tá contratando gente. Eu entrei na empresa, tinha lá 8 colaboradores. Hoje a gente tá com quase 20 colaboradores. Em menos de um ano a gente tá crescendo pra caramba. E ele falou assim, cara, e meu pai só fica batendo cabeça, e ele não tem resultado, cara, não tem resultado. Cara, quando eu escutei aquilo, eu pensei assim,
para mim tá muito claro onde que tá o problema, né? Para mim tá muito claro. A minha virada de chave, turma, para eu conseguir trazer senso de dono pro meu time, foi eu conseguir alinhar todo mundo na mesma visão. O que estava acontecendo aqui, tá? Imagina o seguinte: o time tá achando que a empresa tá com caixa forte, né? E o empresário tá crescendo de uma forma acelerada, sabe que crescimento suga caixa. Eu olhava pro meu caixa e eu via as condições que eu tinha ali, né? Quais são as condições que eu tinha ali? Cara, a gente crescendo, todo o dinheiro sendo reinvestido no negócio. E a empresa crescendo. Só que, o que o colaborador estava olhando? Pô, a empresa está crescendo, está contratando gente, pô, deve estar com caixa forte, o cara estava enxergando outras coisas. Por isso que ele estava sempre querendo mais gente, mais recurso, né? Ah, cara, desperdiça material, mas não tem problema, cara. Pra que eu vou ficar querendo controlar todo o material aqui? Se não quer, a empresa está crescendo, cara. Isso aqui coloca no orçamento e manda pro cliente e vambora. E não é assim. A verdade é que não é assim. Nem tudo você consegue repassar pro cliente. E outra, se você já fechou o orçamento, você não tem como chegar no cliente e falar, ficou mais caro, né? A gente tem que otimizar os recursos. E aí que eu entendi esse ponto. E aí, turma, eu quero fazer uma analogia para você aqui. Para você que está num crescimento acelerado, você sabe que crescimento suga caixa. Crescimento queima caixa. Só que, se você está crescendo de forma acelerada e os seus resultados estão bons, seu time está vendo um resultado bom e você não comunica para ele que crescimento suga caixa, sabe o que está acontecendo dentro do seu negócio? Acontecendo uma coisa bem simples. As pessoas estão enxergando o que elas querem enxergar. Elas não estão enxergando o que você deveria estar enxergando. Ou melhor, deveria estar fazendo elas enxergar. Vou te dar um exemplo. Imagina o seguinte, a analogia que eu estou fazendo aqui, imagina o seguinte. Imagina que você tem um sócio. Esse sócio seu, ele é uma pessoa que ele tem uma participação na empresa, ele tem uma participação, só que ele não está na operação. Ele não está na operação, tá? Ele simplesmente passa lá uma vez por mês na empresa para pegar, uma vez a cada 3, 4 meses ele passa lá para pegar a participação de lucro dele. Ele não está na operação. Só que esse sócio, ele não está por dentro das finanças da empresa. Então, ele não faz gestão, ele não está por dentro das finanças da empresa, né? E aí o que está acontecendo? A empresa está tomando vários gols, está sofrendo pra caramba, né? Tá tomando prejuízo, tá tomando empréstimo, tá no cheque especial, e esse sócio, ele não passa lá para fazer gestão. Ele só pega a parte dele, dá uma participação lá, né? E tá tudo bem. Aonde eu quero chegar com isso? Esse cara tá tranquilo, bota a cabeça no travesseiro, dorme em paz, tá sorridente, tá feliz, tá alegre, sendo que a empresa tá tomando gol. A empresa tá ali, ó, 1-0, 2-0, 3-0, 5-0. Tem empresas que tá a ponto de nem conseguir virar esse jogo mais, tá? Só que o sócio daquela empresa que não tá dentro da gestão, que não tá olhando pros números, pros indicadores, ele tá feliz. Ele não sabe o que tá acontecendo. Olha só a analogia que eu quero fazer com você. Agora, o que eu te pergunto aqui é o seguinte: se você não comunicar, não mostrar os números para esse sócio, não falar para ele, cara, dá uma olhada aqui a nossa margem de lucro, como que tá apertada, dá uma olhada aqui, ó, esse mês a conta não fechou, tivemos que tomar um empréstimo. Se você não comunica, se você não abre os números para esse sócio, você acha que ele vai ter senso de dono? Ele não vai ter senso de dono. Ele vai estar feliz com o negócio. Ele vai estar de boa. Ele não vai ter senso de dono. A pergunta que eu te faço é: se ele não souber dos números, se ele não entender das finanças da empresa, se ele não entender do caixa da empresa, se ele não entender da gestão da empresa, você acha que ele vai ter senso de dono? Cara, ele não vai ter senso de dono, né? E por que eu tô te falando isso? Tô fazendo a analogia com sócio. Porque o que estava acontecendo lá com o meu time naquela época? Estava acontecendo uma coisa muito simples. Eu queria que as pessoas tivessem senso de dono, só que eu não mostrava para ela
os números, eu não abria para ela quais eram os nossos desafios. Elas não sabiam que a nossa margem de lucro estava espremida. Ela não sabia que com o crescimento acelerado a gente estava sugando caixa e a gente estava passando inclusive até apertado, né? Porque a gente está crescendo acelerado, a gente está passando apertado. As pessoas não sabiam disso. Então, as pessoas elas estavam enxergando uma empresa numa visão, pô, tá muito lucrativo, o negócio tá crescendo, pô, olha que legal, cara, né? Tá entrando um monte de grana aí, tá sobrando dinheiro na operação. Elas estavam com essa visão e eu estava com a visão de que, cara, a gente tá crescendo muito, a gente tá precisando de grana na operação, a gente tá precisando de dinheiro na operação, a gente tá precisando economizar, a gente tá precisando melhorar a nossa margem de lucro, a gente tá precisando fazer mais com menos. Então as pessoas elas não tinham essa visão. E turma, olha só, o que eu quero que você reflita agora, querer que as pessoas tenham senso de dono sem você deixar claro para ela quais são os números da empresa, sem você abrir as cartas para elas, cara, isso é hipocrisia, sabe? Pô, Luciano, eu quero que as pessoas tenham senso de dono. Tá bom, mas para você ter senso de dono, você precisa olhar para o que o dono tá olhando. Se você não olhar para o que o dono tá olhando, você não consegue ter senso de dono. E é o que está acontecendo dentro das empresas hoje. O dono quer que as pessoas tenham senso de dono, mas ele não abre para as pessoas o que está acontecendo. E turma, isso foi uma grande virada de chave para mim. Foi um grande aprendizado que eu tive. A partir do momento que eu comecei a abrir as informações para as pessoas ter acesso também aos dados, aos números, e falar assim, turma, juntos nós vamos sair dessa margem para essa. Juntos nós vamos sair desse faturamento para esse. Quando as pessoas começaram a ter clareza do que estava acontecendo, cara, a gente mudou o jogo. A gente mudou o jogo. O time estava olhando para onde? Para onde tinha que olhar agora. Tava todo mundo olhando para a mesma direção. E aí isso mudou o jogo. E olha só, talvez você nesse momento tá pensando assim, pô, Luciano, mas como que eu vou fazer as pessoas olhar para os números, olhar para onde eu olho? Como que eu vou fazer isso com as pessoas? Sendo que, cara, se eu abrir os números da minha empresa, eu não sei, mas eu tenho uma sensação de que eu não tô fazendo coisa certa, não. Eu tô com a sensação de que, cara, se eu falar para as pessoas abrir os números aqui, não vai ficar legal não, cara, sabe? As pessoas saber o quanto que a empresa fatura, qual que é a margem de lucro, isso aqui não vai ficar legal não. E olha só, eu tô aqui para te falar o seguinte: se você não está comunicando isso pro seu time, você acha que o seu time não sabe. Só que eu vou te falar uma coisa: o seu time está fazendo conta. Você não faz conta, né? Você não passa para eles, mas eles estão fazendo conta. Deixa eu te contar uma história. Teve uma vez que eu fui convidado para ir numa festa de criança, sabe? Uma festinha de criança assim. Sabe aqueles buffet que pai e mãe contratam em casa? Aqueles buffetzinhos lá que o pai e mãe contratam em casa. Fui convidado para ir na festa de criança. E aí beleza, tô lá na festa de criança, né? Aí cheguei lá, tinha muita gente. E aí eu já sabia que o buffet cobrou R$150 por pessoa, né? Eu não paguei, fui convidado, né? Quem pagou foi o dono da festa. Mas qual que é a primeira coisa que a nossa mente intuitiva faz? Quando eu cheguei lá, eu fiquei contando a quantidade de pessoas e falei, caraca, esse buffet faturou isso. Pô, faturamento alto aqui, hein? Esse modelo de negócio é rentável. Olha só. Eu acabo de fazer o cálculo falando que o modelo de negócio é rentável com base no valor de um produto e com base na quantidade de pessoas, só que eu não estou levando em consideração imposto, funcionário, investimentos, mantimentos para aquele negócio. Não estou levando em consideração nada disso. E olha só, se você, aí na sua empresa, se você não deixa claro para o seu time quais são as metas, quais são os objetivos da companhia, o que está pegando, qual que é a prioridade do mês, cara, onde que está a prioridade do mês, o que a gente vai ter que fazer agora, esse mês não vamos ter que colocar foco aqui, energia aqui, turma. Se você não deixa claro isso para as pessoas, sabe o que está acontecendo? As pessoas estão fazendo conta. E elas estão fazendo conta, e a conta delas nunca vai ser para menos, vai sempre ser para mais. Elas não estão levando em consideração o imposto, os colaboradores, os mantimentos,
o custo da operação, o custo de estrutura, o investimento no negócio. Elas não estão levando em consideração isso. Mas elas estão fazendo conta. E no final do dia, as pessoas estão pensando assim: cara, esse negócio é muito lucrativo. As pessoas estão, no cálculo delas, você está colocando pelo menos 10 vezes a mais de grana que você está colocando hoje no bolso. Você está colocando 10 vezes a mais. No cálculo das pessoas, tá? Você está colocando a mais. E aí, olha só. Se eu não sei, se eu não estou mostrando para as pessoas aonde que eu estou com o olho, se eu não estou conseguindo vender minha visão para as pessoas, cara, você nunca vai ter pessoas aí dentro da sua empresa com senso de dono. Você nunca vai ter um time com senso de dono. Se você não mostrar para as pessoas o que você quer, o que você espera, o que você busca, aonde que você tem que melhorar, você nunca vai ter um time com senso de dono. Essa que é a verdade. Isso foi o que eu aprendi. E olha só, turma, depois que eu consegui alinhar essa visão com as pessoas, com o time, ficou muito mais fácil a gente conseguir chegar nos resultados. Ficou muito mais fácil as pessoas entender que, cara, ela precisa sim dar um gás a mais ali. Que não é questão que a gente não quer colocar uma outra pessoa ali. A questão é que a gente está investindo, a gente tem meta para conseguir bater a meta, para usar aquela grana para continuar crescendo, está investindo no negócio. E a empresa, ela que está crescendo, ela está dando oportunidade para as pessoas também. A gente estava abrindo cargos de liderança, cargos que não era operacional, cargos operacionais também, e que as pessoas tinham a capacidade de subir também naquela operação, desde que elas entregassem. É muito importante a gente conseguir vender essa visão, tá? Então assim, ó, quando eu olho hoje para o time, né, e eu penso assim, cara, o que está faltando para as pessoas ter senso de dono? Se eu vejo que tem alguma pessoa no time que não tem senso de dono, eu já sei que ela não está alinhada com a mesma visão que eu. Eu já sei que ela está numa visão e eu estou numa outra visão. E é por isso que as pessoas não têm senso de dono. Tá? Agora, a pergunta que eu te faço é: hoje, o seu time, ele tem clareza de qual que é o resultado que a sua empresa precisa alcançar? O seu time hoje, ele sabe qual que é a margem de lucro da empresa? Qual que é o objetivo da empresa? Qual que é a visão da companhia a médio e longo prazo? Para onde que essa empresa está indo? O seu time sabe qual que é a meta desse mês? Cara, meta de caixa desse mês, meta de faturamento, meta de lucratividade desse mês. Seu time sabe qual que é? Essa é a pergunta que eu te faço. Se as pessoas não souberem qual que é o objetivo da companhia, e se você, como o principal gestor desse negócio, não investir seu tempo para mostrar isso para as pessoas, para vender essa visão para as pessoas, infelizmente, as pessoas não vão conseguir engajar com o seu negócio. Elas não vão ter senso de dono, turma. Sabe por quê? Para eu ter senso de dono, eu preciso olhar para aquilo que o dono está olhando. Anota essa frase. Para eu ter senso de dono, eu preciso olhar para aquilo que o dono está olhando. Se eu não olhar para aquilo que o dono está olhando, como que eu vou ter senso de dono? Eu não vou ter senso de dono. A verdade é essa. E dentro dos nossos programas de mentoria, dentro dos nossos programas de cultura organizacional, o que eu escuto demais dos donos de empresa é essa frase: Luciano, eu gostaria que as pessoas tivessem senso de dono. Eu gostaria. Então, como eu sei que essa é um grande desafio de vocês, eu quis trazer esse conteúdo aqui no podcast para poder ajudar vocês, fazer com que a empresa de vocês consiga comunicar isso para as pessoas e fazer com que as pessoas tenham senso de dono. Turma, e olha só, isso está ligado completamente na cultura da empresa. Se a sua empresa tem uma cultura organizacional clara, trabalha todos os 10 pilares que a gente trabalha aqui dentro da nossa metodologia, você vai conseguir comunicar com uma forma muito mais fácil para as pessoas, para elas entenderem o que você espera delas, qual que é a visão da empresa, né? Por isso que eu falo que você nunca vai conseguir construir um time forte se você não tiver uma cultura organizacional sólida, tá? E se você ainda não tem uma cultura organizacional sólida, eu vou te pedir para bater o QR Code aqui do lado, aqui, ó, no vídeo, e aplicar para um diagnóstico de cultura organizacional.
eu ou alguém do meu time, nós vamos fazer um diagnóstico da cultura da sua empresa e nós vamos te mostrar o que está faltando para você conseguir construir uma cultura forte e também ter um time forte alinhado com essa cultura e principalmente um time que tenha senso de dono, tá? Então, se você ainda não fez esse diagnóstico, não perca tempo, tá? A gente tem poucas vagas aí, por ser um diagnóstico gratuito também, a gente tem poucas vagas, mas bate o QR Code e aplica que se você for aprovado, a gente vai fazer um diagnóstico que vai te mostrar aí qual que é o caminho para você conseguir construir uma cultura forte e também ter um time forte para que a sua empresa não fique dependente 100% de você, tá bom? Turma, espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje, tá? É um conteúdo assim super relevante e não perca os próximos episódios, tá? Se inscreve aí no canal, no YouTube, Spotify, Deezer, porque toda semana a gente traz um conteúdo novo para vocês, tá bom? Para ajudar vocês a construir uma cultura forte e ter um time forte. Tamo junto e até a próxima. Um beijo no seu coração.